Fala galera, vamos falar um pouquinho de Oi S.A., né? Não teria como escolher um outro tema para esse vídeo de segunda-feira, dia 7, 2 dias antes da reunião do CAD. É claro que nós separamos aqui algumas notícias, porque hoje o dia foi quente, bem em função de Ministério Público Federal opinando sobre as decisões do CAD, né? A reunião vai ocorrer na próxima quarta-feira. Deu pano para manga a história do MPF com o CAD, não é? Notícias, inclusive nós separamos duas para vocês aqui, e claro que impactaram no preço dos ativos das ações Oi BR3 e Oi BR4 de Oi S.A. Estamos aqui às 17 horas e 10 minutos. Oi BR3 nesse momento aqui cotada a R$ 1,01, desvalorizando 4,7%. E Oi BR4 neste momento aqui cotada a R$ 1,71, queda de 2,8%, também sofria com queda mais intensa, mas agora, no finalzinho do pregão, tudo vai se ajustando, não é? O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, amigos? Compartilhar duas notícias com vocês, compartilhar a nossa opinião sobre o case, né, de Oi S.A. frente à venda de Oi Imóvel e, é claro, dar uma passadinha na atualização de nossa análise gráfica e técnica. Fica até o fim e já põe o dedo no like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, hein? Vamos lá então, meus amigos, dia 7 de fevereiro de 2022, quero compartilhar com vocês duas notícias relevantes sobre o caso de Oi S.A., referente à unidade imóvel que vai tramitar no CAD na quarta-feira, e essas notícias saíram agora à tarde, tá? Essa primeira que saiu no Tecmundo: MPF se posiciona contra a aquisição da Oi pela Vivo, TIM e Claro. A gente vai dar uma lida e tirar algumas conclusões em cima do texto, ok? Na sequência, nós vamos para uma breve notícia que saiu na CNN também, hoje no período da tarde. E é claro, a gente não pode deixar de fechar esse vídeo aqui com análise gráfica e técnica das ações de Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4. Como comentamos na primeira parte do vídeo, essas análises nós subimos na sexta-feira passada, no fechamento do pregão de sexta-feira passada, mas é claro que sempre tem algum ajuste ou algum comentário. A análise técnica é viva, não é? É bastante dinâmica e serve para nos balizar frente a cenários, sejam eles positivos ou negativos, beleza? Vamos começar então com alguns detalhes que saíram no Tecmundo há pouco, nessa tarde do dia 7, segunda-feira. Claro que nós vamos ler, né? E vamos comentar. O Ministério Público Federal encaminhou ao CAD, no último final de semana, um posicionamento contrário à aquisição da Oi pelo consórcio formado por Vivo, TIM e Claro. O negócio foi autorizado no final de janeiro pela Anatel e agora depende da análise do CAD. Detalhe aqui, né? Esse ofício foi enviado na sexta-feira passada, ok? Muitos investidores com medo acabam vendendo as ações da Oi e aí o preço tende a cair, é claro, pelo excesso de oferta frente à demanda pelo papel. Então a gente vai lendo e esclarecendo. O documento foi assinado por Valdir Alves. Procurador Regional da República e representante do CAD, junto ao MPF, Ministério Público Federal. O órgão é contrário ao acordo porque acredita que haverá prejuízos concorrenciais para o setor de telefonia móvel no país. Alguns detalhes. Imagino que o posicionamento do senhor Valdir seja bem anterior, então, à sexta-feira, não é? Porque não teria sentido nenhum esperar nesse nível de trâmite para propor algum tipo de mudança, sendo que houve aí alguns fóruns para discutir o assunto, não é? Continuando. Minha opinião, pelo menos, eu quero ouvir a sua, já põe aí embaixo nos comentários enquanto eu vou continuar lendo e comentando, tá? Agora sobre um trecho do ofício, abre aspas. Com a aprovação da operação, as 3 gigantes da telefonia móvel terão a capacidade para fecharem o mercado, tanto para empresas que atuam no mercado downstream, como no caso das operadoras de rede móvel virtual MVNOS, quanto para impedir que surja um futuro entrante no mercado horizontal de redes móveis, fecha aspas, diz o documento. Então, inclusive, é citado aqui
um exemplo, né, de uma empresa que não poderia entrar ou que teria a entrada dificultada pela redução dos números de players na rede móvel. E detalhe para vocês, mas antes, com o grupo de 4 empresas, já não era fechado o mercado? O que muda de 4 para 3 na opinião de vocês? Então, eu pessoalmente confesso que não entendi esse argumento, mas vamos continuar. O procurador argumenta que a compra das operações da Oi por parte das outras 3 fará com que seja criada uma barreira, abre aspas, quase que intransponível para novos concorrentes, fecha aspas. Ele salienta que será difícil imaginar que o setor de telefonia móvel no Brasil ganhe em um futuro próximo um quarto novo player. O posicionamento lembra ainda que, segundo o próprio CAD, se o acordo for finalizado, TIM, Vivo e Claro dominarão 98,5% do mercado nacional de serviços móveis de voz e dados, aproximadamente 95% da capacidade de uso de espectros menores que 1 GHz e aproximadamente 98% dos espectros entre 1 e 3 GHz. O Ministério Público Federal defende também que a aprovação do CAD resultará na modificação da configuração do mercado de telefonia móvel brasileiro, presumivelmente de forma irreversível. Por causa desses e outros argumentos, sendo que o Ministério Público Federal ainda acusa as empresas de terem formalizado todo o negócio antes de consultar o CAD, a entidade opina, abre aspas, pela não aprovação do presente ato de concentração entre TIM, Telefônica, Vivo, Claro e Oi, fecha aspas, e pela, abre aspas, determinação de instauração de processo administrativo em face das empresas para a apuração da ocorrência de conduta concertada entre concorrentes, fecha aspas. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe nessa expressão aqui nesse último parágrafo. A entidade, no caso o Ministério Público Federal, opinião, ok? Opina. Então o verbo opinar é muito diferente de obrigar. E agora vamos ouvir os outros lados, né? As envolvidas no caso já estão se manifestando sobre o posicionamento do Ministério Público Federal. A Oi discordou do documento do Ministério Público e disse entender que há sim um aumento de competitividade no acordo com as 3 concorrentes. Abre aspas. O memorial apresentado pelo representante do Ministério Público Federal, junto ao CAD, não considera a importância da operação para a recuperação econômica do grupo Oi S.A., que também tem um aspecto pró-competitivo ao viabilizar a criação de uma das maiores empresas de rede neutra do país, que ofertará capacidade a todas as operadoras, contribuindo para ampliar a competitividade no mercado, diz trecho do posicionamento. A Oi também fez questão de esclarecer que o posicionamento do MPF não representa uma decisão sobre o caso, que permanece em discussão e análise. Aliás, a reunião do CAD será na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 9 de fevereiro. Falando sobre TIM, eu quero mudar a fonte, eu quero ir para a CNN agora. TIM nega que haja consórcio em operação de venda da Oi e defende competição. Vamos entender essa notícia curtinha que também saiu agora à tarde, tá? TIM S.A. emitiu nota nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, afirmando que a forma como a operação de venda da Oi Móvel foi desenhada preserva todo o ecossistema de telecomunicações brasileiro. A declaração ocorreu após o Ministério Público Federal, MPF, recomendar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que reprove a compra da Oi Móvel pela TIM, Telefônica e Claro, devido a violações de concorrência. Abre aspas. Nesse processo da compra, nunca existiu nenhum consórcio, diz a TIM S.A., mas 3 operações distintas de ativos colocados à venda em função de uma recuperação judicial, acompanhada por todas as autoridades competentes, inclusive o Ministério Público Estadual, afirma TIM S.A. De acordo com a nota, a TIM é compradora da maior parte dos ativos
e traduzirá o movimento em maior competição e ampliação dos níveis de serviço para todos os seus clientes, incluindo os de origem de Oi S.A. A companhia ainda defende que o desequilíbrio que se criou por meio de outras operações aprovadas é, na verdade, o gerador de assimetria competitiva que a operação tenta corrigir. A empresa telefônica defende que os remédios previstos pela Anatel, os que vierem a ser estabelecidos pela ACC, que é o Acordo entre Controle de Concentrações do CAD, o êxito do leilão 5G e a intensa regulação setorial são garantias de um ambiente saudável de competição e investimentos. A TIM diz ainda que a aprovação da venda de Oi Móvel viabiliza um grande projeto de rede neutra nacional em fibra ótica, um insumo-chave para o plano de reconstrução e fortalecimento das telecomunicações no Brasil. Portanto, na visão da companhia, a avaliação do processo precisa levar em conta um quadro amplo de variáveis em prol de concorrência, investimentos e desenvolvimento tecnológico nas próximas décadas em um setor estratégico para o sair. Abre aspas. Uma saída desordenada da Oi Móvel do mercado terá consequências caóticas para todo o sistema de telecomunicações, com impactos negativos para a competição, o consumidor e o avanço digital do país, conclui a nota da empresa. Pensa que só TIM se pronunciou a respeito? Vamos voltar para outra opinião, dessa vez aqui da Vivo. Vivo pontuou que até agora foram seguidos todos os procedimentos legais cabíveis na oferta de compra pelos ativos da Oi, tanto que o assunto foi aprovado pela própria Anatel, não é? Abre aspas. A proposta de compra foi realizada em leilão público no âmbito da recuperação judicial da operadora e, portanto, fiscalizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo Judiciário. Ao contrário do que afirma o procurador, a oferta foi feita conjuntamente pelas três companhias, mas não na forma de um consórcio, e resultará em 3 aquisições absolutamente independentes pelas compradoras que continuam e continuarão a competir vigorosamente no mercado, fecha aspas, informou a Vivo por meio de sua assessoria de imprensa. E sobre a Claro, hein? A Claro ainda não se posicionou sobre o assunto. Agora, galera, a gente vai dar uma olhadinha nesse final de pregão, né? Estamos na última hora, avançando aqui na última hora do pregão dessa segunda-feira quente para a Oi S.A. e para as demais, né, os demais players aí que estão sendo julgados, serão julgados na próxima quarta-feira nesse processo do CAD, não é? Que é a decisão, né, vai bater de fato o martelo para resolver essa questão de venda de Oi Móvel, né? A gente vem aqui para nossa análise técnica, né, que nós compartilhamos na íntegra com vocês no vídeo de sexta-feira, tá? Eu coloquei inclusive a thumbnail do vídeo, vou colocar aqui novamente para que você tenha ciência de qual vídeo nós estamos falando. Então não se trata aqui de análise gráfica e técnica, se trata apenas de observações para atualizar a análise, né? Então, galera, é o seguinte, Oi BR3, desde a última subida do último fundo aqui, já subiu 63,2% quando atingiu essa máxima aqui, que foi em R$1,12 no dia 31 de janeiro, tá? A ação Oi BR3 estava indo muito bem, não é? Estava subindo em formato de flâmula primeiramente, depois montou uma bandeira de alta e aí, com essa história de CAD e Ministério Público Federal, o que aconteceu, hein, galera? Veio mais intensamente para baixo e agora hoje montou um candle vermelho que desmonta a nossa bandeira de alta, tá? E o próximo alvo técnico, na nossa opinião, a linha preta, 93 centavos. Temos que ter paciência até a finalização, a conclusão desta reunião de quarta-feira que vai decidir aí o futuro de Oi Móvel e também para que esses papéis Oi BR3 e Oi BR4 de fato tomem um rumo reduzindo a volatilidade, não é? Muita gente aí que nós conhecemos acabou se assustando e vendendo suas ações Oi BR3 ou mesmo Oi BR4 em função de simplesmente notícias, né? Movimento puramente emocional e não devia ser assim, não é? A ação Oi BR3 acabou fechando o pregão a 95 centavos, uma hora antes
No horário que nós estávamos fazendo a primeira parte do vídeo, a ação Oi BR3 estava se segurando no nível de R$1,01, mas depois, no finalzinho do pregão, imagino que muita gente que já tinha saído do expediente de trabalho veio para a internet, se deparou com as notícias e acabou vendendo no desespero, no emocional, e a ação acabou fechando em 95 centavos. A ação Oi BR3 e Oi BR4 vai oscilar o preço, vai ficar bastante volátil o preço, porque é uma empresa que está ainda em recuperação judicial com grandes decisões que envolvem muito dinheiro e que refletem aqui no gráfico. Na verdade, nós estamos apenas avaliando o gráfico, o reflexo de tudo o que acontece com o Oi S.A. nos gráficos de análise técnica de Oi BR3 e Oi BR4, tá? Essa aqui, galera, é a análise técnica de Oi BR3, está na íntegra no vídeo da sexta-feira passada, tá? Vamos dar uma olhadinha em Oi BR4 também aqui no site do investing.com? Bom, galera, aqui é o Oi BR4, as ações preferenciais de Oi S.A., mesmo estilo, tá? Subindo, descansando lateralmente, e uma coisa que é muito legal da análise técnica. Por mais que houve essa história toda, esse murmurinho do final de semana e de hoje também principalmente, não é? A LTA foi respeitada, o preço abriu em cima da LTA, respeitando a LTA, já valoriza, tá? R$1,70 nesse momento aqui, 17 horas e 13 minutos, tá? LTA sendo respeitada, para baixo aqui que tem? Num eventual revés de mercado, nesse momento aqui, R$1,70, tem 1,59 a linha preta, linha azul 1,49 e lá para cima, se tudo correr bem, hein? Bom, galera, aí é o seguinte, tem a máxima de hoje, né? 1,72 a linha rosa, na nossa opinião, 1,85 referente a máximas recentes, linha laranja, 1,91 a linha verde, máxima aqui do dia 18 de outubro do ano passado. Claro que análise técnica, análise gráfica de Oi BR3 e Oi BR4, para swing trade, investimentos de curto e médio prazo, por isso que eu perguntei para você, qual é a sua em Oi S.A., qual é a sua na ação Oi BR3, qual é a sua na ação, nas ações Oi BR4. Valeu, galera? Vamos seguir firme então. Nosso compromisso aqui no canal Milhão é sempre passar, compartilhar com vocês qualquer notícia, qualquer novidade que venha no caso de Oi S.A., de Oi Imóvel e também análise gráfica e técnica para ajudá-los sobre Oi BR3 e Oi BR4. Fechando aqui, não pode esquecer, né? 50% desde essa mínima aqui, ó, do dia 12 de janeiro até essa máxima aqui do dia 1º de fevereiro, 50% de valorização. Oi BR4 respeitando também a sua LTA de cor azul. Beleza? Se ficou até agora e curtiu, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Toda hora tem vídeo sobre Oi S.A. aqui no canal e tem um montão de outros vídeos também sobre outras ações de outras empresas. Se você tiver interesse, maratone o canal Milhão então e compartilhe os vídeos que nos ajudam muito. Abraço, boa sorte para todo mundo, tchau!